No caso, é justamente o que a gente está falando, que a gente fala ali, ó, relaxa. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a mudança de ego, dentro da ego-karmologia, que é a automutação da pessoa e da própria vida para melhor, objetivando a evolução consciencial cosmoética, interassistencial, prioritária. Agora, nós falamos sobre as mudanças do ego específica de cada faixa etária. A influência da idade física na predisposição às mudanças. A profilaxia da evitação da mudança de ego para pior. A mudança da pessoa poligâmica sexualmente imatura para a pessoa monogâmica madura. A mudança da condição do celibato para a constituição da dupla evolutiva. A reciclagem intraconsciencial profunda. As mudanças dos hábitos sadios para rotinas mais úteis. A mudança da matriz mental. O conhecimento de novo idioma. A saída do bolsão conservantista para a Cognópolis, que é muitos de vocês fizeram essa mudança, e essa aí atinge muita gente aqui. A iniciativa da mudança de ego para melhor acomete toda consciência quando lúcida em determinada etapa da vida humana, em função da dinâmica inteligente da evolução consciencial. A mudança de ego já chegou até você? Ou você vive a mesma existência, tal e qual, invariavelmente, desde a ressoma? Quer dizer, a linha básica do processo. Esse é o verbete 1238, 4 páginas, 40 elogios e 6 máximas. Eu não sei se está de acordo aí com você, está certo? Agora, nós temos aqui algumas perguntas. No item consciência, página 71, qual o significado de aptare tempore? O item consciência, nós falamos o seguinte: a consciência é muito complexa em todas as manifestações. O mais inteligente é não temer e enfrentar a complexidade intraconsciencial com o máximo de otimismo possível. Segundo, relaxe, aproveite, e o aptare tempore. Crença é tão só pequeno patamar na evolução da consciência. O relaxe, aproveita aqui, o aptare tempore. Aptare tempore quer dizer, é saber aproveitar o tempo que a pessoa tem para a coisa melhor. Saber, então, estar apta para uma renovação. É mais ou menos a situação é essa. Agora, é bom vocês verem o clássico que tem aí, que às vezes tem aí coisa, pode esclarecer até mais disso que ele está pedindo. Agora, nós temos aqui, qual a relação entre temperamento e mater pensene pessoal? Pode-se dizer que o temperamento é parte do mater pensene pessoal? Não, o mater pensene, ele existe em função do temperamento. Que o temperamento é que governa, ele é que manda, ele preside, ele superintende, ele predomina. Agora, o mater pensene, ele é mais instável, ele muda de acordo com a renovação da pessoa. Então, por exemplo, uma mudança de ego pode mudar o mater pensene para melhor. Agora, o temperamento é uma organização estrutural da consciência, do seu micro-universo consciencial, muito mais difícil de haver mudança. Temperamento é a última coisa que muda. Agora, mater pensene, ele é instável. Não existe exceção bibliografia no verbete. Faz sentido incluir os livros Mudar ou Mudar e o Conscienciograma? É o seu livro, tá certo? Não, nós ainda vamos fazer a bibliografia da maioria dos verbetes. Inclusive, estão fazendo uma coisa no Cosmograma que vai me ajudar demais. Eles estão separando os temas do Cosmograma de acordo com os verbetes. Então, com o tempo, eu pego uma pasta daquela e já posso fazer a bibliografia do jeito que eu tenho feito, porque isso é a minha técnica só de 60 anos. Não, é mais, né, de 70. 67 anos,
por aí. Enfatologia, linha 7, qual o significado de matriz mental? É o mesmo sentido da magia prática? Não. Lá é a designação para a ligação entre o mental soma e o psicossoma, segundo pesquisa no Google? Não, o processo todo é o seguinte: a matriz mental é aquilo que a pessoa tem de experiência, que ficou o resíduo, vamos dizer, que embasa o seu micro-universo consciencial. Agora, essa matriz, ela pode ser mais lúcida, menos lúcida, ela pode ser mais prática ou teática, ou menos teática. Então, isso varia muito. Mas, por exemplo, existem pessoas que têm uma matriz mental étnica, que é da etnia dela. Tem outras que têm da infância, tem outras que têm da repressão. Por exemplo, a matriz mental de uma moça que ainda sofre com as besteiras que um parente dela, né, fez o processo lá, o problema de pedofilia, ela tem uma matriz mental patológica dentro daquele processo, que às vezes aquilo invade a vida dela toda, mexe tudo isso, que é uma bobagem. A pessoa tem que esquecer isso e sepultar, e mudar a matriz mental. A minha matriz mental, eu procurei ter uma raiz extrafísica. Foi por isso que eu comecei a trabalhar muito com retrocognição, etc. tal, lembranças, memória e etc. tal. De modo que o processo de matriz mental, vamos pensar, é o problema da matriz mesmo, embasamento básico, embasamento fundamental, embasamento essencial do problema, daquilo aonde a pessoa plota, ela assenta as suas mega decisões, etc. tal. Um amigo realizava projeções com nível de lucidez maior que na vigília. Tinha contato com amparadores evoluídos, participou de vários tipos de experiência parapsíquica, como telepatia, precognição, retrocognição. Hoje mudou o paradigma. A partir dos conceitos de Jung, crê que tudo não passa de manifestação do inconsciente. Como se explica o fato de ter atingido um nível de consciência superior ao da vigília e agora renegar a vivência? Primeira coisa, ele não deve ter tido nada de grande expressão. Se tivesse, ele estaria vacinado. O parapsiquismo e o parafenômeno, o parafato, ele é autoconvincente. Ele, entende, ele vacina a pessoa de outras tolices. Isso aí mostra que ele tinha nada mais, nada menos, toda a experiência que ele teve foi de fantasia, processo de, vamos dizer, ilusão, o problema, às vezes, de alucinações, e o problema mais sério, que é a fantasia da imagística. Então, isso tudo poderia ter sido com imaginação e outras coisas mais. Ninguém muda assim de uma hora para outra. E outra coisa, inconsciente, no caso dele, até que pode estar certo. Isso que ele pegou, às vezes está certo, porque era uma fantasia, o processo é de inconsciente mesmo, é aquilo que estava lá. É a matriz mental dele frágil, fraca, boba. Não é isso? Está certo. Você fala no manual da TENEPS que a partir da prática diária do sexo conseguimos manter a max conexão ativa da consciência sexuada. Estou querendo iniciar a TENEPS, mas como geólogo fico 30, 40 dias fora de casa. Então como fazer? Qual a sugestão? Arrumar uma outra não seria correto do ponto de vista cosmoético? Arrumar uma outra seria o quê? Seria isso? A primeira coisa é o seguinte, esqueça a TENEPS por enquanto, deixa a sua vida assentar mais. Se ela já está chegando e você já está, já está criando problema, só antes de começar com a situação, é o que eu falei, o cara que é mascate é um perigo. Se ele vai fazer TENEPS é um problema, porque cada dia está no lugar. Um dos piores lugares para fazer TENEPS é hotel. Agora, muitos desses caras ficam até em pensão, né? Nem ficam em hotel, né? Fica tudo de qualquer maneira. Poderia comentar sobre as mudanças de ego e os cuidados necessários para evitar a ocorrência de acidente de percurso, a macro-pecado destrutivo e fenômenos correlatos, claramente vinculados ao aumento das atividades assistenciais, notadamente da TENEPS? Fraturei 2 costelas. Escuta, você não falou, foi dos primeiros 6 meses? Só para a gente ver, né, dentro do nosso currículo. A primeira coisa é o seguinte,
Você precisa de ter cuidado com seus processos de energia, porque às vezes você fraturou as suas costelas devido à euforia. Uma euforia que não foi detectada, quer dizer, ela vivenciou você não vivenciou a euforia. Vocês estão entendendo a lógica disso? Possivelmente foi isso que aconteceu com ele. Então é bom você examinar o que é euforia e a situação como é que é. E a gente cuidar do cerebelo, que às vezes a pessoa fica excitada de um lado, começou a mexer com as energias, a poeira levanta. E levantando a poeira, a pessoa às vezes se sente mais revigorada, potencializada, o vigor aumenta. Então aí pode ser, foi fazer exercício excessivo com muita confiança, quebrou a costela. E outra coisa, preciso saber como é que foi a fratura das duas costelas também. É comum notar no nosso convívio normal, ou pelos meios de comunicação, pessoas que atingem o status social, profissional, financeiro, mudarem completamente, no caso, para pior, as suas atitudes que eram comuns anteriormente. Começa a agir com arrogância, não falam mais com pessoas que falavam normalmente. Então pergunto, isso é mudança de ego para pior ou a transparência do verdadeiro ego? Não, é a mudança do ego para pior, mostrando como é que é a pessoa proto-reptiliana, que é o antepassado de si mesmo. É aquilo que está aparecendo real, uma pessoa, do jeito que ela era na outra vida, ou em algumas vidas, ou enfim, o passado dela. É bom você pegar o verbete antepassado de si mesmo. A mudança de ego resulta da massa crítica de micromudanças imperceptíveis, análises desencadeadoras da macromudança? Sim. Quase sempre uma acumulação no preparatório, na fase preparatória. Tem uma acumulação. A pessoa vai acumulando as mudanças, pouco a pouco. O senhor concorda com Spinoza, que afirmou sermos conscientes dos nossos atos, mas inconscientes das verdadeiras motivações que os determinaram? Não. Já tem muita gente que sabe, antes, durante, depois de tudo, que tem, inclusive, com retrocognição. Não tem nada disso. Spinoza viu a superfície da situação. Ele está certo. A maioria do povo aí, que é da Robex, quer dizer, robô, é isso mesmo. Mas é que não é todo mundo assim, hein? Mas não, isso é bobagem. Quem estudou só nessa vida não sabe nada, né? O processo é a multidimensionalidade. Eu estou falando, não sabe nada, e repito, não sabe nada. Por quê? Se deixou para Freud, o que adianta? E as catástrofes do passado, e os problemas do passado? Tem que fazer a catástrofe relativa àquilo que passou. Agora veja, você tem milhões de anos de vida, com milhares de vidas, e você vai estudar a última? A última? Aí seria Foz do Iguaçu, como é que é? O chique do último, isso não resolve, isso é coisa do Freud, besteira. Estou precisando mudar de um ego acadêmico, pois passei muito tempo na faculdade para um ego empresarial. O que devo fazer? Apareça no seu escritório todo dia, com horário fixo, e observa todos os detalhes da sua empresa. Você vai mudar as coisas. Às vezes vai melhorar muito. Agora, dedique-se ao seu povo. Quem é o seu povo? São os seus funcionários. Isso é muito importante. Se você é empregador, você tem um monte de empregado, então é preciso olhar isso. Eu sei o que é isso, eu já tive várias empresas. Meu pai é de 1901, eu de 1949. Logo posso considerar que já estava planejando minha ressoma no último terço do século XIX. Pode-se generalizar essa regra ou o processo é mais aleatório? A maioria não sabe nada disso, não planejou nada, foi tudo no tapa. Então, vamos olhar, porque se dizer, né? Agora aqui, meu pai é de 1901, é divide por, meu pai era de 1901, né? Que o pai dele não deve estar vivendo, será que está? Se está vivendo, ele está com 108 anos agora, não é isso? Em masculinologia e femininologia, o que é a consciência reabilitada? Oh, quem é que quer falar sobre isso aí? Vocês aí que são especialistas. Uma consciência reabilitada. Aqui tem uma porção, não tem? Você quer falar sobre você, chefe?
Pois é, então, fala com ele para ler o seu livro, Mudar ou Mudar. Fala aí, explica, seu cara. Nós temos muita gente reabilitada por aqui. Leu o livro, né? Eu escrevi um livro, Mudar ou Mudar, sobre a minha reciclagem de vida. Então, estava tudo assim, fora de ordem, né? Desorganizado. Então, com a conscienciologia, com o processo dessa organização melhor agora, a gente está conseguindo acertar aqui. O Adélio não está isso, não é? A gente ia pedir também para ele, não é isso? O que me ajudou muito também foi a conscienciometria. O que me ajudou muito também foi o conscienciograma. O conscienciograma é que coloca a gente na linha, né? Em sindromologia, o que é a síndrome de Gabriela? Quem é que sabe o que é isso? Quem é que vai explicar isso aí? Vamos ver. Quem é? Quem é que chama aí? Quem mais? Explica de onde é que apareceu isso e tal. Gabriela. Como é que é? É a música da novela Explica aí Gabriela. com calma. Essas coisas vocês têm que entrar, participar, né? Na década de 70 tinha uma novela chamada Gabriela, com base na obra do Jorge Amado. Isso. E a música falava, não vou cantar, mas falava que a pessoa nasceu assim, vai ficar sempre assim, vai ser sempre assim e vai morrer assim. Agora, vocês sabem de onde que é que apareceu isso? Fala aí. Por isso que eu queria que você falasse. Hein? Foi lá do romance, lá do Jorge Amado. Não, eu estou falando de onde é que ele tirou essas coisas, de onde é que vem essa tradição. Gabriela já deve Não, ter... O nome... a condição da Gabriela, de onde é que apareceu? Vocês sabem, eu já falei aqui milhões de vezes. Feudalismo. O feudalismo, a pessoa nascia pobre e ia morrer pobre. Nasceu nobre e vai morrer nobre. Quer dizer, a maior besteira que havia. Agora, o Jorge Amado era cheio de besteira, né? Agora, chamava atenção. Gabriela. Agora, gente, nós temos aqui a nossa excelentíssima senhora, dona Teresa Lacerda, sabe? Essa nossa professora que está aí na minha frente. Agora, o que se passa? Aqui está a Gazetinha de hoje, com a chamada de primeira página, e na página C3 está aqui. Teresa Lacerda lança A Pedra do Caminho, domingo em Foz. A autora memorialista participa hoje de talk show, hoje, em francês, na Associação Cultural Franco-Brasileira. No domingo estará no Catarata JL Shopping. Agora está aqui, Teresa, envelhecer é inevitável, evoluir é optativo. Está vendo? 82 anos falando para nós. Ela é uma mestra para mim, né? Minha mestra, ela é mais velha do que eu rendo minhas homenagens todo dia para ela, desde que ela apareceu aqui. E outra coisa, ela era bibliotecária durante anos e anos. Quantos anos você foi bibliotecária? 30 anos de biblioteca, quer dizer, então, eu tiro meu chapéu para ela, está entendendo? Aqui, ó, eu não tirei porque eu já estava sem ele. Então a gente precisa ver. Outra coisa, na ilustração aqui está falando, o livro é um balanço existencial da autora memorialista, que aos 82 anos divulga a conscienciologia como um meio optativo para reciclar e evoluir. Está falando bacana aqui sobre talk show. E outra coisa, as duas ilustrações estão de cor, coloridas. Isso não é todo dia aí. Eles gostaram muito dela. E outra coisa, juntaram dois para fazer isso, a Leila Gessing e o Robson Meireles, que fizeram a reportagem e as fotografias. Negócio sério, bacaninha. Isso não é todo dia. Isso aqui vai para a terceira bibliografia. É que a Cris não está aí, precisa entregar isso para ela depois. Muito bacana. Valdo, você falou agora de biblioteca. Esses dias eu vi na televisão que o Midlin, ele doou a biblioteca dele. Não sei se soube. Ele doou, eu vi na televisão. Tudo. Outra coisa, nós estamos falando nele aqui, né? Por isso que eu estou José F. Midlin. Está falando nele aqui. 914. Podia aproveitar e perguntar? Você coloca aqui que tal fato pode apontar o complexo e possível morex. Por que poderia apontar o complexo no caso dele aí? É o que você está falando. Pelas coisas dele, às vezes ele veio e fez uma porção de coisa para depois dar no problema, para exaltar o problema da ideia. Para mim, ele devia ser uma pessoa que já devia estar fazendo livro desde rapaz, mais cedo. Agora, de qualquer maneira, ele recuperou o tempo perdido.
Agora, o problema todo, nós temos que levantar uma lebre muito séria nesse negócio todo, que eram as coisas da biblioteca do Vitor, que eu estou lendo aqui. Muita coisa desses bibliófilos, eles olham, é apenas o livro. Como diz uma porção desses povo todo aí, muitos autores, a maioria desse povo não leu nem 10% dos livros que eles têm. Então ele só conservava, ele nada mais era do que um bibliotecário amador, que não era profissional. Agora, uma bibliotecária profissional, ela sabe mais dos livros do que o cara que possui a biblioteca desse tamanho. Você está entendendo o que quer dizer? A maioria é assim. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo isso com autoridade moral, eu aprendi isso muito cedo. Os meus livros estão tudo riscados. Eu tenho aí dezenas de livros riscados, é só chegar lá e ver. E outra coisa, tem várias assinaturas minhas de acordo com a época. Aqui foi tudo feito de caso pensado. E aonde eu tinha os livros, tinha muita gente. Se eu não colocasse meu nome, o livro sumia. Está entendendo? Ficava sem dono. Escapava. Porque você sabe, era um problema. Eu evitava de dar livro. Sabe como é que é? Eu evitava de emprestar livro. Eu dava. Quando a pessoa queria, eu dava. Agora aqui. Jornal Primeira Linha. Autora curitibana lança livro em Foz. Maria Tereza Lacerda, autora de vários artigos literários, é o 5º livro da autora. Está aqui, 18 a 24 de junho, na semana aqui, ó, do jornal. Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó, tá. É a Folha de Notícias, está falando. Isso aqui nós podemos ficar com isso? Pode levar, então, para a 3ª bibliografia lá também, na nossa coisa. Está bonito. Aí tem 2 ilustrações também, só que tem que em preto e branco. Eu vou colocar aqui já a 3ª bibliografia para eles colocar lá. É onde nós estamos colecionando os livros todos sobre conscienciologia, que já tem um monte. Para mim já deve estar chegando a 10 mil. É muita coisa. Livros, quer dizer, fonte bibliográfica, né? Todo tipo, artigo, tudo. Isso é importante. Eu estou até esperando que eles estão acabando lá esse material, que eu quero isso na minha mão, que eu estou precisando para ver umas consultas que eu tenho para a enciclopédia, entende? Muito importante isso aí. Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Sobre a mudança de ego? Vocês já mudaram o ego, vocês não estão incomodando muito com os detalhes, é isso? O senhor poderia comentar mais, na página 71, essa parte é a partir de estressamentos. Estressamentos. O divórcio, a perda de ente querido, a perda de emprego e outras crises de alto impacto na vida humana geram estressamentos muito maiores na consciente, no caso desconhecedora dos diferentes egos. Isso também acontece com os impactos e traumas extrafísicos durante as vivências das projeções conscientes na multidimensionalidade. A consciente ainda não descobriu os diferentes egos, e ao sofrer algum impacto crítico na vida, vê todos os egos serem destruídos abruptamente em conjunto. Investira todas as posses no pacote único e sente perder de vez todo o patrimônio valiosíssimo para si. Quem diversifica os investimentos em si próprio torna-se mais resistente aos percalços gerados pela vida humana e exigidos pela alta evolução. As unidades egóicas dispõem de percepções e atributos sofisticados, diversos. Capacidade de dedução, imaginação, memória, associação de ideias e muitos outros. Então você vê que nós todos temos muitos egos, que vocês então são das pessoas na Terra que tem mais egos. Por quê? São as diversificações, ou seja, o problema de você ser polivalente, entende? A versatilidade. Isso mostra que você tem vários egos, entende? Isso aqui tem... Olha aí o caso da Tereza, quantas coisas ela não fez na vida, pelos livros dela, coisa que ela apresenta. Isso tudo mostra a polivalência. São os egos da pessoa. O caso do Mindlin é a mesma coisa. Entendeu? Os vários egos dele. Isso tem a ver com aqueles papéis sociais ou extrapola? Como é que é? Papéis sociais.
Não, o papel social varia, mas tem coisa que não aparece nem na sociedade. Por exemplo, o meu ego parapsíquico não aparece na sociedade. E outra coisa, eu sofro pouco influência das coleiras sociais do ego nisso. O parapsiquismo te exclui, te liberta. Até um certo ponto faz um encapsulamento. Há uma blindagem da sua realidade perante a sociedade. Tem um amigo meu que falava, Valdo, não fica falando demais nesse negócio de parapsiquismo, não. Deixa a gente nadar de braçada enquanto ninguém sabe disso. Assim, que egoísmo seu, hein? E esse cara fazia até assistência. Mas agora, lá no fundo, do ponto de vista egóico, é matemática, né? O egoísmo dele era matemático, alto nível, matemático, lógico, racional. Entende? Para quê? Não fica falando, não, o povo não quer nada, deixa para lá, deixa se quebrar a cara. Assim, mas não pode, nós temos que ajudar, o que você está fazendo aí? Mas não é um cara de pau esse sujeito? Terrível, hein? Agora veja, esse fez muita coisa na vida, coitado, até poder dominar os problemas de energia, as coisas dele todas, a vida foi difícil para ele. Então ele queria que todo mundo passasse pela mesma dificuldade. Ele falou assim, ó, isso não está correto. Uma mãe, um pai, tem um filho, se ele passou muita dificuldade, ele quer abreviar aquilo, ele quer evitar que os filhos passem por aquela dificuldade. Agora você, com os filhos da humanidade, você está deserdando todo mundo? Isso é deserdar? Todo mundo virou bastardo? Está errado. Mas é duro. Tem certas pessoas que têm assim uma espécie de... É um contraponto, né, que elas fazem, como se fosse uma represália, né, perante aquilo que elas passaram. A vida não tem disso? E outra coisa, quando chega numa certa idade, a pessoa já endureceu, como diz o Loche, já engessou, entende? Ele é especialista nesse processo de traumatologia, de engessamento. A pessoa procede assim porque ela procede por causa de represália. Ela acha que a vida foi muito pesada para ela, então ela quer que muita gente seja do mesmo jeito. Olha essas séries da televisão que está cheio de gente fazendo a mesma coisa. Vários desses criminosos se tornaram criminosos por causa disso. Foi o que eu falei com esse nosso amigo. Eu falei assim, vem cá, você está na fímbria, no limite de ser marginal, criminoso. Que isso aí, o seu pensamento já é de criminoso. É um dolo que ele está pensando negativo. Então ele tem toda uma lógica para ter falado isso. Tem. O que identifica, vamos dizer, a lógica ao contrário dessa lógica? A primeira lógica? coisa que eu falei com ele é o seguinte, nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos. A sociedade humana já tem a justiça, já tem o tribunal, já tem o juiz, que é para substituir os nossos julgamentos perante a marginalidade e a situação toda. O que você está fazendo está errado. É fazer a justiça pelas próprias mãos que aparece o serial killer, o homicida, o povo que entra, que é voluntário na guerra. Está tudo errado, são tudo psicóticos. Eu falei com ele, ó, seu nível de psicose. Você está vendo a lógica disso? E outra coisa, ele ficou sem nenhuma saída, porque isso aí não tem jeito. Entende? É baseado nos fatos. Mas a gente identifica essa lógica, e na verdade para a gente é uma falsa lógica, é a cosmoética. Pois é, mas olha, a hora que vem a sociedade se torna homicida, assassina, por exemplo, lá no Texas, que eles matam aqui dezenas de pessoas, às vezes, num ano só, tudo na cadeira elétrica, eles têm uma lógica deles, mas é uma lógica totalmente errada. É a mesma coisa a lógica dos judeus, totalmente errada, com a lei de Talião, o princípio de Talião. Olho por olho, cabeça por cabeça, vida por vida, está errado. Isso é represália, é vingança. Isso é fazer a justiça pelas próprias mãos. O que mais falta nisso é cosmoética, né? A cosmoética é a base de tudo aí, é o que falta. Você queria falar? Valdo, na página 70, na enumerologia, que é o segundo item, na segunda para a terceira pergunta linha. das ocupações profissionais? Não, na outra linha abaixo,
No final, o remodelamento da programação. A remodelação das prioridades. Depois, o remodelamento. O remodelamento da programação existencial. Você Sim. pode dar um exemplo? Não, o remodelamento é o seguinte, tem aquela pessoa que escolheu, não, a minha PROEX é essa, mas ela escolheu a mais fácil. Com o passar do tempo, ela viu que às vezes aquilo que ela estava querendo, ela fez num mês, ou em 6 meses. E ela ficou a ver navios com os braços assim, aí ela viu que não é nada daquilo. Então, aquilo foi, vamos dizer, um alarme falso. Entendendo? Foi uma abordagem errada. Ela muda, a remodelação é outra, é mais embaixo, é mais séria, mais braba. Então é isso é que é o remodelamento. Pode-se afirmar que ocorre mini mudança de ego quando o empregado assalariado entra em férias? Não, isso aí é apenas uma mudança relativamente, né? Isso não é bem. O ego é mais profundo, isso aí é uma mudança temporária, muito efêmera, é fugaz. Isso aí é a fuga do gás, quer dizer, fugaz. A pessoa deixou, é transitório, não resolve. Pode falar. Qual é a melhor forma de lidar com pessoa terceira e quarta idade que tem dificuldade de... o ego está mudando cada vez para pior? Paciência, caldo de galinha e procurar acertar aquilo que pode, usando fatos que possam vibrar a cabeça da pessoa, o pouco de lógica, ou a lógica que ainda resta na cabeça da pessoa. Porque algumas vezes nem é mais a pessoa que está ali, né? É o assediador que está o tempo todo. Às vezes é, mas às vezes também é só 5% daquela realidade que a gente conhecia antes. Né? Paciência e caldo de galinha, não tem saída não, é por aí. Professor. E outra coisa, caldo de galinha sem gordura e sem muito sal, porque senão mata a pessoa mais rápido. Professor, é assim, o ego, ele é transitório, então, ele vai depender de cada momento da vida, conforme o discernimento da pessoa. Sim, mas isso aí é o ego de apresentação, mas o ego básico, ele é mais sério, ele é mais profundo, ele é mais está integrado. mais incrustado, digamos assim, no temperamento. Agora, da pessoa, essa mudança que nós estamos falando não é superficial, não. Nós estamos falando de uma coisa profunda. Sim. Por exemplo, a maioria dessa turma que veio para cá, houve uma mudança de ego. Agora, a mudança primeira que ocorre, você tem uma ideia ou não? Você está mexendo com isso aqui, ó. Você está enfrentando isso, pelo que você me falou, não é isso? Sim, eu acredito agora, que é quando eu vou te falar cabo. qual é a primeira que acontece. Família nuclear. É a relação com a família nuclear. É essa mudança de ego, uma das mais sérias que tem de cara. É aquilo que acontece. O primeiro passo da reciclagem. Entende? Isso aí tem que ser levado em consideração. Agora, eu queria só fazer uma relação entre o ego e a matriz mental, professor. Não sei se existe uma relação. Eu estou pensando aqui que talvez a matriz mental seria os atributos do ego em movimento, em relação com as outras pessoas. Isso. Mas agora, que assentou um arcabouço de vida. Vê se me entende. É o plot, em inglês, por exemplo. É o arcabouço, uma armação que segurou aquilo. Você está entendendo? Sim. Agora, veja, até um certo ponto, tudo isso é um cultivo. A pessoa construiu, ela semeou, ela plantou para chegar nisso. Então, quando a gente vai fazer uma mudança de ego, tudo isso tem que ser ponderado, levado em consideração, para se chegar a uma mudança cosmovisiológica, e não uma mudança monovisiológica, pequena, acanhada, bobinha, superficial. Entendeu o que quer dizer? Sim. Então, para isso, é preciso ter uma panorâmica. A pessoa vê a sua realidade maior. A própria Teresa queria fazer uma mudança de ego. E ela queria deixar Curitiba. Então, um dia ela veio conversar comigo e falou assim, você fica em Curitiba. Por enquanto, não é bom você sair. Ela falou assim, isso é uma bênção. Você lembra? Uma manhã nós conversamos lá embaixo sobre isso. O problema é esse.
Tudo dentro do processo, da estrutura de mudança dela. Então está perfeito, está certo. Certo. Mas, ô Rosa, o que houve? Professor, personalidade. Ele, de certa forma, respondeu um pouco com a pergunta dele, quando ele colocou assim, esse ego seria esse ego transitório do momento em cada vida. Isso seria a persona, né? A personalidade. E a persona é a papel, máscara que ela usa através do corpo que ela tem. O papel que ela representa em cada vida. Então, essa é a personalidade. Vamos dizer assim, a categoria da performance. Então, numa escala... O desempenho no teatro da vida, no palco da vida. Daí o nome personalidade veio de persona, máscara, né? Usado nos teatros antigos, né? Agora, lá dentro tem aquele ego básico. Esse aí que é o sério. Algumas pessoas dentro da psicologia, da filosofia, falam sobre o alter ego. Lá no fundo, esse é que é o verdadeiro da pessoa, porque é esse alter ego que tem a recuperação total dos cons. Com os cons, nós vamos explicar uma opção de coisas dessas coisas da psicologia e da filosofia. Eles não quiseram mexer com o processo das unidades de lucidez, não pensaram nisso. Agora, por exemplo, fala uma unidade de lucidez que a gente precisa para mudar um ego. É um deles, dos mais sérios que tem. Esse é dos Magnus. A cosmoética. A Recim já é o processo. Mas, Rosa, ficou mais ou menos claro isso aí? Assim, pelo menos, tem um mecanismo para você estar racional? Faz sentido? Sim. E, professor, então, nessa escala da mudança, né, o mais transitório é a persona, em seguida vem o ego e, por último, o temperamento, né? No fim de tudo vem o temperamento. O temperamento, você tem que incluir as suas reações do momento. Está entendendo? Isso é do temperamento da pessoa. Você pode começar a estudar o temperamento de uma pessoa pelas reações que vão ter. Então, por exemplo, olha, nós vamos ao cinema hoje, eu vou falar com fulano. Não, ele vai falar que não vai, que ele não gosta desse tipo de filme. Você já sabe da reação dele. Aquilo é o temperamento dele. Uma coisa boba. É o chega para lá, que ele deu na hora, a pessoa já sabe. É uma coisa bem superficial, no entanto, já caracteriza uma pessoa. Existe aquela pessoa que você não pega. Ela não é palpável. Ela é difícil da situação. Esse é um temperamento, é o chamado temperamento difícil. Está entendendo, então, há pessoas com mais arestas do que outra. Por quê? Na condição de consim poliédrica, ainda não foi tão burilada. Vocês já foram muito burilados. Só o nosso chefe é que ainda tem mais umas 5 arestas mais agudas, não é isso? São 5 que você tem? Eu não sei. Mas ele não sabe, entende? Então está pior a situação. Mas estava falando de alter ego. Pelo que eu vi, o pouco conhecimento que eu tenho em dicionário, o alter ego seria outros egos, outras modalidades de ego. Eu não sou... Mas como a conscienciologia vê isso? Que a pessoa pode ter vários egos. É igualzinho o processo inconsciente. O que é o inconsciente? Inconsciente nada mais é do que a sua holomemória. O resto é bobagem. Tudo é manifestação. Agora, você vai falar assim, não, mas pode ter inconsciente coletivo? Sim. A holomemória é grupal, coletiva, ambiental, holopensênica. Mas será que, na verdade, ele não tem, vamos dizer assim, um ego em algumas modalidades? Eu tenho o meu ego básico, sabe? O nome dele, eu tenho até o nome. Não, Você está entendendo? Chama Zéfiro. Então, eu tenho sempre esse é meu ego extrafísico. A minha impressão é que a gente tem um ego. Esse negócio de alter ego, para mim, fica um negócio meio esquisito, que é coisa da psicologia. Eu não entendo. Não, mas olha, em parte, você fizer uma abordagem do jeito que eu estou falando, tem sua lógica. Alter ego, no caso, seria um ego maior, o mega ego. Esse mega ego seria a sua realidade básica multiexistencial. Seria a sua realidade holobiográfica. Vamos dizer que eu
dessome. Aí tem uma recuperação de cons. Eu teria um outro ego ali. Não. Você está caminhando para recuperar o seu alter ego que você não conseguiu fazer aqui nessa vida. Você está com sub-ego aí. Algumas mulheres têm sub-égua. Não é nem ego mais. Você está entendendo como é que é? Então, a condição de sub-égua. Isso é que é o pior. Bom, a questão do personismo entra também nessa relação de mudança de ego, né? Aquele fenômeno que você disse que a pessoa assume a manifestação de uma outra vida, né? O personismo é justamente o fenômeno baseado nisso. Seria um retroego, né? E outra coisa, todo mundo caiu de quadro nessa história de personismo. Foi um curso para o povo entender. Que isso vem desde o século XIX, estudando a situação. Allan Kardec caiu nessa. O Flammarion, ele caiu no início, mas depois ele voltou assim e falou a realidade. Ele viu como é que era. Agora, por exemplo, a hora que eu falo sobre aquele fenômeno, que é só que eu mesmo criei o nome, falei sobre isso, que é o monólogo psicofônico, esse monólogo psicofônico, ele pode evitar e fazer a profilaxia do processo do personismo. Agora, tem uma outra coisa muito mais séria nisso, lógico, você vai me dar razão dentro de alguns segundos. O problema todo é o seguinte, a psicociese. Pensa nisso, Adriano. Por que uma mulher, ela entra naquele ego da maternagem de uma tal maneira e ela mesma faz com as energias dela, entende? Uma gravidez fajuta, total, dentro dos seus processos de energia. Isso é uma coisa impressionante você pensar nisso. Agora veja, para estudar esses egos do passado, nós temos que estudar a psicociese, Alina. Não tem outro jeito. E isso aí você pode estudar com muita liberdade, que não atinge você. Pelo menos nessa vida. Calma lá. Não fica muito alegre, não, porque senão a gente pode ver o passado. Professor Valdo. Não, é a gravidez. Nessa gravidez. É a gravidez fajuta. Nessa gravidez entra também a cefalia? Gravidez com acefalia? A cefalia que você está falando? Que a gente atendeu um caso assim. Estava de 4 meses. Pode, mas o problema todo não é bem isso, não. A psicociese clássica, ela é pitiática, ela é histérica, ela é criada, ela é inventada. Porque não é anencefalia, é acefalia. Mas isso aí não, isso aí é gravidez. Se tinha o rebento, que é o fruto, é o chamado fruto, já é gravidez. Agora essa outra não tem fruto nenhum. Isso é uma das coisas que eu mais estudei lá em Uberaba, para ver. Tudo quanto era casa eu ia atrás para me examinar como é que é, examinar a personalidade da mulher. Agora, é impressionante isso aí. É impressionante. Pelo seguinte, se não tiver cuidado, a mulher pode suicidar, acontecer qualquer coisa depois. Devido à ridicularia. Ela fica estigmatizada. Agora, uma boa parte dessas mulheres são mulheres que querem se exibir. Entende? Que é o caso do Chico de Assis. Ele quis se exibir para ser superior a Jesus Cristo. Para isso ele tinha que ter os estigmas. Ele criou no corpo. Então, o problema da exibição, a força que a pessoa coloca no assunto, ele consegue imprimir. A energia funciona mais, cada emoção aí no caso. A parte animal é mais forte, vigorosa. Entende? Isso é impressionante pensar nisso. Valdo, nessas mudanças de ego aí, eu queria ver como é que a gente faz dentro da conscienciologia, que nós estamos mudando de faixa etária, né? Então, uns mudam de ego para um lado, outros para o outro, o conflito entre as gerações, principalmente com os inversores que estão chegando, a nova geração. Como, vamos dizer assim, otimizar isso, não cair no mesmo... O processo é mostrar maturidade através dos fatos, exemplificação através dos fatos, cosmoética através dos fatos. Exemplo didático, gancho didático através dos fatos. Não tem outro jeito. Esse é o caminho que nós temos. É a abertura que a gente tem à frente. Agora, muita coisa pode ser feita nisso. Você comentou esse caso desse amigo seu, né, que falou, não, deixa esse povo se quebrar, porque, né, afinal de contas, e a gente já, vamos dizer assim, errou e tem hoje já uma linha de acertos bem maior.
como disponibilizar esse acervo, como não deixar o inversor, entendeu? Assim, ao relento até Tem que deixar explicar isso tudo para eles, para fazer a profilaxia. Antes que a pessoa pense, já responde a ela. Os jovens, devido a ter mais experiência, é isso que eu faço, eu aborto, você está entendendo? As ideias que eles vão ter. Então eu falo antes, com isso eu faço uma prevenção. É o problema da vacina, é a profilaxia. Eu aborto o problema. Mas assim, ó, se entrar aqui, vai acontecer isso. Se entrar desse modo, acontece assim. Eu mostro as coisas e faço paralelismo. É o problema didático da argumentação, da dialética. É um jeito. Tudo a gente tem que levar pelo lado da argumentação baseada em fatos reais, palpáveis, e outra coisa, que a pessoa possa entender. O ideal é a gente falar dentro da linha de atividade daquela pessoa, o jovem, qualquer coisa, o interesse dele, falar no modo dele. Mas o que você queria, Magali? Bom, o senhor falou que o monólogo parapsicofônico ele pode fazer a profilaxia do personalismo. Eu queria entender como que esse monólogo pode ajudar a pessoa que está ali. A hora que a pessoa percebe que vem outra consciência e fala através dela, ela fala. Se ele falou, eu posso chegar ali também e falar. Agora, então, aí a pessoa começa a raciocinar. Então, é isso que ocorre, que é uma retrocognição que a pessoa não percebeu, ela não foi identificada, não houve, vamos dizer, no caso, o diagnóstico. Você está entendendo? A pessoa não foi identificada corretamente. Agora, veja, Allan Kardec recebeu uma porção de coisa sobre uronografia geral do cosmos, do universo. E aquilo foi recebido pelo médium, que era o Camille Flammarion. Agora, o que se passa? Esse foi examinar depois, Allan Kardec já tinha morrido. Então, o Flammarion foi examinar e viu que ele tinha sido o cara que fez aquilo antes, que foi aquele que a Igreja Católica foi em cima, etc. Tal. Você está entendendo? Agora veja, isso é que é o personismo. Agora, o personismo que os espíritas têm medo é a chamada farsa, fraude, mistificação. Que é a pessoa que vem e fala como se fosse uma outra personalidade. Entende? É de grande nome, uma coisa qualquer. No entanto, é ele mesmo que está falando. Uhum. Galilei. É o Galileu Galilei. Que foi o Flammarion. Eles achavam que era ele. Eu também não sei, né? Se examinar isso tudo aí. Nesse caso, alguns outros fenômenos, como a retrocognição, também podem alertar a pessoa, né, do personalismo. Pode. A retrocognição tem que ser estudada demais. Por isso que a gente fez um dos primeiros laboratórios, foi isso. A pessoa tem que se localizar no tempo e no espaço da sua autobiografia geral, a holobiografia. Isso é difícil. É difícil. Em ciência, aqui na página 71, o senhor fala: a consciente ainda não descobriu os diferentes egos e, ao sofrer algum impacto crítico na vida, vê todos os egos serem destruídos abruptamente em conjunto. Nesse caso, a pessoa que investe, né, investir todas as posses num pacote único, sente perder de vez todo o patrimônio valiosíssimo para si. No caso, a gente, olhando para aquela pessoa que hoje investe, por exemplo, todas as questões dela na vida profissional e esquece todo o resto, essa pessoa está exatamente... Agora veja, ela não vê que ela é polivalente, ela não vê que ela é versátil, ela não vê que ela tem outros potenciais. Então a pessoa fica presa a um potencial. Aquilo dá para trás, acabou. Ela fica toda desanimada perante a vida, os negócios estão tudo para trás, que é uma bobagem. A vida não é assim, todos nós somos complexos, polivalentes, versáteis. Temos muitos desempenhos diversificados, que a gente precisa saber usar. No caso aqui, uma crise para a pessoa é até positivo, dependendo da situação, né? Porque tem situações... A maioria das crises são positivíssimas, nós é que achamos que elas são patológicas. Não, mas dependendo... Por isso que eu chamo, a maioria das crises são conflitos para criar o crescimento.
Porque a maioria das pessoas precisa do empurrão, é o ferrão no boi. A crise é o ferrão no boi. Agora, na hora da crise, é que a pessoa pensa nisso. Nessa hora, ela não está disposta a receber uma ideia dessa. Ela não quer racionalizar nada, ela quer resolver o problema. Mas uma coisa é a pessoa descobrir isso com 30 anos. Mas ela vê isso Não, lá... o ideal é ela descobrir isso aos 15, né? Sim. 14. Mas eu digo, ainda aos 30 anos, digamos, uma idade... Já é alguma coisa. Já é melhor do Porque que aí ela aos... já amadureceu, porque aos 26 ela já está aos madura 60 biologicamente. anos. Pois é, ainda está na fase preparatória, é bom. Isso é bom. Agora, isso aqui, qual que é a inteligência que falta aí da pessoa? O que é que por que a pessoa não consegue ver? Isso é devido a alguma coisa das outras vidas que ela vem repetindo? Tem uma série de fatores, depende de cada caso, e vê o que é. Há processos sexuais, há problemas artísticos, há problema de, vamos dizer, jactância, a vitória, o processo da performance pessoal, em certas coisas. Isso tudo influi muito. A pessoa tem que levar isso em consideração. E qual a melhor Cada forma caso é um jeito, tem que ver. para mostrar, assim, quando a pessoa está no... Para mostrar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnosticar isso aí, identificar qual é o fator desencadeante básico, mais sério. Se a gente consegue isso, já clareia muito na cabeça da pessoa. Agora, você pensa, daqui para frente as coisas vão ser cada vez melhores. Por quê? O povo vai ter mais parapsiquismo, eles vão entender mais o que é a holobiografia. Entendendo a holobiografia, a coisa melhora. O ideal seria que cada um de vocês, quando sair do curso intermissivo, trouxesse um kit pequenininho para fazer, entende? Para fazer o acesso da holobiografia. Nesse caso, a retrocognição. Com isso, seria... Agora, você sabe que isso poderia melhorar. Alguns ia piorar uma porção, né? Entende? Porque o cara ia ver, não, eu sou bom nesse negócio para matar os outros, eu vou fazer essa agora. Mais uma, só mais essa. Ele daí ia falar, só mais essa. Você entendeu? Estudar mais a questão da própria biografia, né? Da holobiografia. Na página 71, tem o item lembranças. Diz assim: lembramos do rosto de alguém sem lembrar do nome da pessoa. Eu queria entender qual é a questão da holomnemônica em relação à mudança de ego. Não ficou muito claro para mim. Pois é, a holomnemônica, isso aí é seríssimo, porque o problema brabo que a gente nota, isso tem muita gente estudando hoje aí na neurociência, o processo da memória. Mas, por exemplo, a memória nominativa é uma das piores que tem, mais difícil. E é onde a pessoa começa a esquecer mais depressa, é isso. Então, você sabe a estrutura daquilo que você quer lembrar, mas você não sabe designar aquilo com a palavra que você precisa. Você veja, com o remédio que eu estava tomando, eu esqueci a palavra vocábulo. Eu até lembrava que a palavra vocábulo tinha várias letras, era compridinha, mas eu não sabia qual que era. Está entendendo? Agora, eu sabia o que é que eu queria significar. Eu sabia que era palavra, étimo, expressão, voz. Falei assim, qual que é aquela outra que é uma comprida? Não tinha jeito de lembrar. Entende? E, no entanto, era vocábulo. Agora, veja, eu uso vocábulo aqui, quase que todo verbete. Na etimologia, a gente usa mais a palavra vocábulo. Então, isso seria uma mudança de ego momentânea. Em função do Agora, contexto. isso é que é a hipomnésia. Agora, a tendência é isso aí generalizar na cabeça da pessoa, quando a coisa piora. Então, ela lembra dos fatos, a coisa toda, mas não sabe denominar o nome exato das coisas, das pessoas, a palavra exata. Você está entendendo? É um processo da memória nominativa. Agora, outra coisa. A pessoa, quase sempre, ela tem uma memória remota. Mas a recente ela também vai perdendo. Então ela perde a recente junto com o processo da nominativa. A tendência da maioria é isso. Por isso que a gente tem que usar muito a ideia. Eu agora estou tentando recuperar. Agora, ontem mesmo, estava conversando com o Antônio, ele perguntou, você acha que a gente vai demorar muito nisso? Eu passei 10 meses tomando remédio. Eu acho que eu vou demorar 2 anos para recuperar minha memória total, se eu recuperar tudo bonitinho. E outra coisa, eu não posso tomar, por exemplo, o ginkgo biloba agora, porque eu estou tomando um remédio que faria comorbidade com ele,
e pioraria. Eu tive que cortar o ginkgo biloba. O ginkgo biloba ajuda o processo da concentração, que reflete sobre o problema da memória. Mas então, meu problema hoje é ficar atento. Aqui, ó. Meu negócio é esse, para manter o processo da memória. Agora, vocês veem se eu estou claudicando com a minha memória. Até aqui agora, eu acho que ninguém percebeu qualquer coisa. Eu estou mais ou menos. Mas agora que ela não é a mesma, não é. É tanto que eu escrevi no papel. Não confie mais na memória. Anote as coisas essenciais. Eu mudei os meus hábitos. Era o jeito. Para não ter nenhuma... Porque eu não gosto de errar. E outra coisa, um dos piores erros para mim é o errinho. Que isso eu acho que é um processo subhumano, é de vegetal. Então a hora que eu viro vegetal, é horrível na minha idade você virar vegetal. Você cometeu um errinho. Você está entendendo? Cometer um errão grande, complexo, ainda vai, você tem que estudar por quê e tal. Mas agora um errinho de todo dia, não dá. Eu, por exemplo, nesse período todo que eu vi que eu estou com essa situação, que isso já vão agora para quase um ano, eu fiquei de olho em mim para ver o que eu esquecia. Eu não permito que eu me esqueça das coisas. Entende? Agora, eu faço uma opção de coisa dentro das minhas técnicas. Por exemplo, chave. Eu, às vezes, deixo a chave na porta de propósito, para eu lembrar que eu deixei. Mas eu não esqueço lá por minha cabeça. Entendeu isso? Então, estudo é muito importante. Por exemplo, eu saio sempre de chapéu. Eu não posso esquecer saindo do chapéu. Mas é que não tem jeito. Eu lembro tudo na hora se eu sair de chapéu, porque a cabeça esfria na hora que eu fico no tempo. Você está entendendo? Eu noto pelo vento qualquer coisa. É um problema. Então, essa aí nem não vale. Então, essas coisas que nós temos que colocar dentro da aula mnemônica. Você tem que fazer suas técnicas para ultrapassar a hipomnésia. E ficar com, vamos dizer, uma mega memória. Você está entendendo? Grandão, de elefante. Esse é o caminho. Obrigada. Walter, a lavagem cerebral ela é um tipo de mudança de ego, só que patológica, né? Por exemplo, quando a pessoa fica submissa a uma seita tipo Opus Dei, é uma condição de uma mudança de ego patológica. Até a Silberstein, quando esteve aqui no CAEC, ela comentou que existe hoje um tipo de terapia meio que intensiva, quando a pessoa sai e eles trabalham, né, com a pessoa de maneira intensiva mesmo, em caráter de imersão, para a pessoa sair daquela condição, né? Do ponto de vista da conscienciologia, até mais especificamente a consciencioterapia, você vê algum tipo de recurso ou técnica similar a isso, que uma pessoa que saísse de uma seita, o que poderia ser feito para desfazer essa lavagem? Mudar o holopensene. Às vezes só com isso já muda tudo. Como? Desculpa. Holopensene. Mudar a atmosfera de vida, a situação toda, aí muda. Isso aí é essencial, que é o recheio aonde a pessoa é inserida. Entende? A cenografia dela, o cenário, o palco, tem que mudar isso aí. Então, ela vai ter outros recursos que vão incentivar, estimular noutra situação. Os estímulos mudam, está entendendo? Mudando os estímulos, a pessoa melhora. Isso aí é que é o ideal. Uma pessoa, quando faz isso, a primeira coisa que eu falo com ela é sair daquela instituição e mudar de cidade e outras coisas mais. Tem gente, por exemplo, quando é poliglota, que eu mesmo recomendei, vai embora. Vai para outro país, vai falar outro idioma, com outras coisas. Isso, às vezes, muda tudo. A pessoa muda, não tem saída. Agora, por exemplo, uma mudança dessa, no outro país, com outro idioma, fazendo outra profissão, exercendo outras atividades, essa mudança é no tapa, não tem jeito a pessoa fugir. Então, isso aí melhora o problema da cabeça. E outra coisa que a gente fala é o seguinte, esqueça o assunto, não interessa mais nada. Você já entendeu tudo que aconteceu com você. Não vai chorar as mágoas para explicar isso todo dia e contar para os outros o que aconteceu. Não vai fazer evocação de nada disso. Isso também é muito importante. Você está entendendo a lógica disso? Hein? Não, estudo, se a pessoa já vai para outro lugar, ela já cortou isso tudo mesmo. Tudo, não, a audiofotografia, tudo isso tem que acabar.
Isso também tem relação quando tira-se uma consciência da baratrosfera, por exemplo, e tal. Também é um processo desse, né? É isso. Que é feito numa comunex mais avançada e tal. A coisa mais brava que tem, que nós estamos trabalhando com vocês, os amparadores já me falaram, é tirar os bagulhos energéticos do passado de vocês. Passado pré-ressomático. Esse aqui é o mais bravo que tem. Não é fácil. Agora aqui, é possível a análise do ego a partir da conciliação do ponto de vista da etologia e da conscienciologia? Sim, tudo é um processo de comportamento. Então a pessoa começa a analisar isso, a etologia pode ajudar muito o problema para o estudo visceral, detalhista do comportamento, da conduta, do modo de ser, de ação da pessoa. Então é muito importante. Outra, o Chico Xavier sempre foi notícia na sua divulgação do Espiritismo e de suas ideias. Qual a sua posição sobre essa exposição do Chico? Foi o mal necessário? Não, não foi o mal necessário. Foi um mal, ou no caso não é um mal, mas foi uma técnica usada intencionalmente. O Chico fazia tudo isso de propósito. Tudo de caso pensado. O Chico era muito inteligente e um grande político de Minas Gerais. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci há muito tempo. Agora, o que é que se passa? É de Minas Gerais. Conhecia tudo isso. A hora você quer a pessoa mais política do que essa, falando, o que é verdade? Eu não sei o que é. Não posso falar nisso. Ele nunca foi declarar o que é verdade. Você quer mais política rastaquera do que essa? Então eu falava, ó, se você acha que é assim que tem que ser, vai ser. Dentro daquele nível dele, era o melhor que ele podia fazer. Então nós temos que entender o seguinte, ele gostava do assunto, ele precisava daquilo. Entende? A pessoa dele era importante, era o líder. Agora veja, dentro da política, por todo lado, tem gente assim, né? É o processo da liderança. Esse é o motivo que eu sempre quis tirar meu corpo fora de ser líder da história, para diluir a ideia com os outros e esquecer a minha pessoa. Agora, isso é uma das coisas mais difíceis que tem na vida humana. Se deixar, a coisa sai. Você não viu essa última reportagem aí do Jackson? Que é a minha. Raramente eu tenho um negócio desse falando da minha pessoa, assim, ainda mais em tipo. Isso aí é errado. Entende? Eu acho que o povo agora está olhando para mim assim com uma certa. Como é que se diz? Uma pena, uma peninha, né? Peninha igual criança. Eu estou na segunda infância, estou chegando aos 80 anos, deve ser isso que eles estão pensando. Mas tudo, ó, besteira. O processo são as ideias, a pessoa é secundária. Agora, com o Chico, eu mesmo falei, olha, a hora que eu deixar isso aqui, você se apresente mais nas coisas. Aceite todas as homenagens que tiver de processo de cidadania dessa cidade, daquela, vai lá onde for. E ele fez tudo do jeito que eu tinha falado. Mas era a saída. Outra coisa, até que ponto a aparência física está ligada ao ego? Até que ponto não. O tempo todo está ligado ao ego. A aparência física tem que estar. Você vai falar assim, não, mas uma pessoa ela pode ter tido um trauma. Não, teve um trauma por quê? Porque o ego dela permitiu que tivesse. Ninguém tem um trauma ou mudou, amassou a cara porque não quis. Não, sempre porque a pessoa quis, mesmo que seja inconsciente, alguém que ela procurou. Vocês não viram a pergunta que estava falando aí, que o cara quebrou 2 costelas? Preciso saber por quê. É o ego dele, alguma coisa que aconteceu, não foi o que eu falei? Então vamos devagar com o andor, com o negócio não é assim não. A aparência física está sempre ligada ao ego, não, faz parte da personalidade, está aí, não tem saída. Eu estou fazendo força com as minhas ruguinhas, etc. Tal, aqui, ó, está aqui firme. As minhas rugas são muito sérias. Meus pés de galinha, ó, vocês respeitam meus pés de galinha. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Tá certo? Vamos com isso, é preciso ter cuidado. Tudo é um processo de aparência, é o ego. Aqui outra. Sou inversor existencial desde os 23 anos de idade, portanto, há 23 anos. Houveram inúmeras mudanças de ego provocadas pelo externo, mas internamente me mantive firme na consciência que sou ou na matriz extrafísica. As mudanças sempre me enriqueceram. Agora, na segunda metade da vida,
Só a matriz das ações conscienciais se torna prioritária, como TENEPS, EPICOM, projeções, maior autodomínio interno e externo, maior lucidez. É assim mesmo? Sim. Agora, ó, eu te conheço com calma, eu só te pergunto, sobre dupla evolutiva, você se organizou? Responda para você mesmo, que essa aí eu acho das mais sérias para fazer uma pergunta para você, para te ajudar. Eu quero te dizer que esses dias eu estive mexendo no seu material. Um material que foi dado por você há muitos anos. Faz mais ou menos uns 8 dias eu peguei no seu material. E as pessoas vieram com o material para mostrar e falaram assim, olha, você conhece a pessoa? Você conhece perfeitamente e tal. A gente esteve mexendo no seu material esses dias. Agora ele está falando aqui. Eu quero saber o seguinte, que dê seus livros, quantos livros você já publicou até agora? A minha cobrança, eu, na condição de representante da humanidade, venho fazer uma moção, procurador de evoluciólogo, aonde estão os livros? Quais são os livros? Outra coisa, se você publicou mais livros que a gente não conhece, manda para a nossa holoteca. Esse aí é meu amigo, muitos anos eu conheço ele bem. Ele tem razão. Desde os 23 anos que ele é inversor. Tá certo. Professor Valdo, aqui, a minha pergunta vai nessa linha, né? Como é que é essa questão da mudança de ego dentro da Invex? Porque no início da Invex tem aquela mudança de ego, vamos dizer, ainda da adolescência, do porão e tal. Mas o inversor na fase adulta, quais são assim os elementos? Os elementos são, ele já começou a fazer TENEPS, ele já tem dupla evolutiva, ele mudou de residência, ele já deixou a família, quer dizer, a família nuclear, ele já tem pé de meia, ele já está totalmente assentado na sua carreira profissional. Tem mais coisa? Preciso falar mais? Depois dessa aí, só já tem um monte de coisa para vocês verem. O que você acha? Tem lógica? Não, livro aí agora já está exigindo muito. Senão eu vou falar uma coisa pior. Não. Já tem o FIEX? Já que você está indo, eu vou finalmente. Comigo o jogo é duro. Já que está querendo, te aguenta, né? E olha, só comecei a falar, tem mais coisa. Vamos ficar por aqui. Mas o que mais? Você entendeu? Sim. Lógica? Faz sentido? Sim, mas eu estava pensando assim, ó, nós estamos lá, na Sinvex tem um debate que a gente está fazendo, que a maioria dos voluntários está chegando já nos 30 anos ali, alguns, como eu, já passaram, né, dos 30. E tem uma espécie de uma crise, assim, vamos dizer, nessa questão, né, porque há muito conhecimento invexológico do início da Invex. Né, assim, olha, todos esses dados que eu tenho, fala para cada um chegar lá. O primeiro deles, arranjar uma carreira profissional é alcançar um pé de meia. Pronto. Isso tudo é da fase de preparação. A preparação, a pessoa não pode ficar fadigada, impulsiva. Ela tem que ficar tranquila. Senão não vai. Que inversor besta é esse que é impulsivo e precipitado? Não existe isso. Isso não é inversor. O inversor é aquela pessoa que na fase da preparação, ela age como se já estivesse na execução. Então muda tudo, a situação é outra. Pensa nisso. Agora, a turma vai. O povo é bom. Está entendendo? Maval, você acha que dentro da pergunta dele, é assim, vê se é isso também. A questão do pessoal, não está chegando o pessoal mais novo, que era para estar chegando. É isso que vocês estão percebendo? Tem tudo isso, né? Quer dizer, assim, era para estar chegando gente de 15 anos, 18 anos, esse povo está minguando para chegar hoje. A gente está tentando diagnosticar o que é essa questão. Por que não Por um lado, a gente está com essa crise da de não, mas é uma crise geral, né? Tem uma opção de coisas aí que tem uma crise geral. O Brasil está numa fase, o mundo está na fase, isso tudo tem que dar um desconto. Isso aí precisa de ver que às vezes é temporário. Vai devagar com a dor. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, existe aí um recenseamento que está sendo feito. Eu vou pedir para vocês para olhar isso com amor e carinho, jeitinho,
ter paciência. Se tiver dificuldade, pede algumas dessas pessoas que estão falando para vocês para ajudar a preencher. Agora, preencha aquilo que você puder. Vamos fazer força. Mas agora, preencha. Tá certo? Pois é, né? Não, e outra coisa, o Lula veio agora para salvar o Sarney. Você sabe que o Lula é o salvador da pátria e o salvador dos criminosos, né? Ele é o cara que salva todos os criminosos e marginais do Brasil. Então é lógico, é Lulinha, paz e amor, é isso aí. Então ele vem para pôr a mão na cabeça da pessoa, etc. Tal. É um problema. Outra coisa, atualmente ele está pondo a mão em países que ele já ajudou, na África. Agora colocou a mão em cima do FMI, mandou lá uma porção de bilhões para o FMI, quer dizer, é o Lulinha, paz e amor. Então, veja, é um problema. Agora, veja, na minha terra o nome disso chama-se prodigalidade. É fazer bonito com a mão do gato. A prodigalidade é quando a pessoa, numa empresa, que ela tem uma finalidade, dá para fazer alguma coisa, a pessoa pega aquele dinheiro e começa a fazer o cartaz dela, pessoal, com o dinheiro da empresa. E ele está fazendo isso com a empresa brasileira, chamada Brasil, a empresa que ele é. Mas ele é isso, ele é o pródigo, é o maior político de prodigalidade que apareceu nessa minha vida, com 77 anos que eu já vi. Pois é. Eles tiram partido dele de todo tipo. E ele não desconfia, não. Ele vai em frente, ele é firme. Após o arco voltaico feito em minha companheira, ouvi o seguinte relato dela. Da mão direita senti como bolas de fogo especial que não queimava, mas que tomava toda a minha fronte, de maneira intermitente, invadindo a caixa craniana como se iluminasse todo o interior. Da mão esquerda, nada senti de diferente. Nesse caso, a mão esquerda funcionou à maneira de um fio terra? Não. Foi tirando as coisas. A outra coisa, a mão esquerda, ela, no meu caso aqui que eu estava fazendo, ela funciona no occipital, ou seja, na região nucal. É o chakra secundário da nuca. É onde tem a saída dos bloqueios de assédio. Bloqueio de todo tipo. Uma pessoa, por exemplo, ela começa a sentir alguma coisa na nuca aqui, porque uma boa parte, um percentual enorme, é porque tem assédio, heteroassédio. Então, o caso aqui é esse. Agora, a mão direita é que manda a partir do fronto chakra para pegar nos outros chakras e pegar a situação e pegar os dois hemisférios cerebrais, a partir do lobo, dos dois lobos frontais. Então, o problema aí é esse. Outra coisa, ela é boa, porque de cara não conhecia nada disso, e sentiu essas coisas desse modo, mostra que ela pode alcançar com muita facilidade, em pouco tempo, uma sinalética energética e parapsíquica bem avançada. Isso aí revela isso. Tenho 57 anos, conheci a Conscienciologia com 50 anos, e foi como rememorar algo que já sabia. Em qualquer situação dessa existência física e extrafísica, tem a sensação de procurar um amor, entre aspas. É um mata pensando presente. Quero mudar esse ego, mas não é discernimento, é uma sensação. O que fazer para mudar esse ego? Poderia me ajudar? Começa a ajudar todo mundo, faça pesquisa de assistência e aumente a sua assistência, que você vai encontrar quem você está querendo. Através da assistência, a pessoa encontra as suas empatias do passado. É assistência. Porque os amparadores ajudam. Eles vão condicionando a pessoa até a interatividade, a sincronicidade, o encontro, faz a confluência disso. Você quer encontrar com o amparador, vá procurar o assistido. E é através do assistido que você vai fazer assistência e você enriquece a assistência do amparador. As empresas possuem código de ética que mostram a seus colaboradores como devem se comportar, o que é permitido ou não fazer ali. Partindo dessa premissa, gostaria de saber a sua opinião sobre o porquê, dentro das ICs, que não há um código de cosmoética ou ética com a finalidade de mostrar que existe uma ordem ou regra dentro da mesma. Veja que, por mais que todos saibam que existe uma cosmoética, uma ética,
muitos não as cumprem, causando problemas, atritos e confusões com as pessoas nas ICs. Tudo porque o egão fala mais alto. Como atuar com esse tipo de demanda dentro da instituição? Olha, existe uma coisa que já foi feita para ajudar isso aí. Na realidade não é uma coisa, são duas. Uma é a Unicim, que foi feita para isso. A segunda é a Ciajuc, que também foi feita para isso. Agora, o ideal seria, então, era vocês se reunirem, chegar na Unicim e pedir para fazer o código, ajudar cada instituição a fazer seu código pessoal específico. Isso aí pode ajudar. Sempre é bom ter mais um código, sempre ajuda. Agora, por exemplo, o Instituto tinha algum código nesse sentido. Nós fizemos até uma certa época lá o fluxograma de cada um. O que eu acho mais sério é a hora que o código começa a funcionar com o fluxograma da pessoa lá dentro. Esse voluntário faz isso. Tudo ali que ele tem que fazer. Não, as suas obrigações, seus deveres, as suas funções, seu cargo, tem que ser exercido fazendo isso aqui, desenvolvendo isso. Isso aí é muito importante, então, colocar também lá. Não é só fazer o código, mas colocar cada pessoa entrosada dentro do fluxograma. Que é aquilo que eu chamava de caixinha. Cada caixinha tem que funcionar, e ela não pode ser vazia. Ela tem que ser eficaz. O ego não é apenas uma fase em direção à evolução, despertar da consciência? Não é apenas uma identificação errônea de quem realmente somos em essência? O que quer dizer egocentrismo? Não é patologia? Qual é a diferença entre ter um ego e ter dignidade? Não. Vamos entender aqui. O ego que nós estamos falando aqui é a sua consciência. É você. Pensa nisso. Isso aí não é o egão que eu estou falando. Ego é uma coisa, egão é outra. Eu, quando estou falando o processo patológico, eu digo egão, umbigão. Agora, aqui não, o ego que nós estamos falando é você. Isso é muito importante, é seu eu, sua consciência. É a hora que você tem que ter mais responsabilidade. É aquilo que diz respeito à sua pessoa, você como consciência, como indivíduo, como cidadão, como personalidade. Enfim, o ego aqui no caso é a personalidade em si, mais sério. Então, pensa nesse processo. Você vai ver que há mudança do ego, sim. A sua personalidade, por exemplo, já mudou de lá para cá? Todo mundo já mudou alguma coisa. Por exemplo, todo mundo aqui, quando tinha 10 anos, era uma coisa. Era teenagers. Hoje, todo mundo aqui tem mais de 20 anos. Já sabe o que quer, está sabendo já uma opção de coisa. Já não está igual aquela menina lá com 10 anos, não. Eu gosto de azul. Não, só quero azul. Acabou, azul. Isso já está superado. A pessoa hoje já quer outras coisas. Ela está vendo para que é que serve aquele instrumento que ela queria que fosse azul. Ela às vezes tem, já a ideia já está lá na frente, a coisa é muito mais séria. O negócio vale a pena pensar. Eu estava pensando aqui sobre uma frase que o senhor falou, que tem que ponderar para a mudança de ego, ser cosmovisiológica. E, na verdade, pensando sobre isso aqui enquanto o senhor falava, eu não tinha me dado conta da minha distorção, como eu pensava antes, né? Eu pensava que era uma consequência de uma recim. Então, o que fosse para melhor que fosse, que bom, né? Não como uma coisa calculada cosmoeticamente. E, assim, agora eu estou repensando aqui que, de certa forma, é um pouco que eu estou fazendo agora, só que agora tomando consciência, né? Que é fazer uma mudança mais calculada. Eu quero isso para chegar nisso, para alcançar. Para clarear mais o assunto, penso o seguinte: toda conquista da consciência tem que ser calculada, autoconsciência com lucidez. Pensa nisso. Tudo que a pessoa conquista, mas ela não para pensar, ela não reflete, não adianta nada. É muito pouco, é superficial, vai durar fugazmente. É um processo de fuga do gás, não vai resolver nada. É transitório. Agora, aquilo que permanece é aquilo que tem autoconsciência. Tudo na vida, quanto mais nós tivermos uma ideia daquela realidade, melhor para nós todos. Uma ideia da realidade. Conhecer aquilo, sabendo o que está ocorrendo. Saber, por exemplo, se amanhã uma pessoa vai fazer uma invectiva, ou seja, fazer
uma abordagem contra aquela ideia, você sabe se defender daquilo. Você sabe por que você age daquele jeito. Você conhece a estrutura daquela sua reação. Você viu para onde vai aquilo, de onde ela veio e para onde vai. Enfim, essa autoconsciencialidade que eu vivo falando. O que interessa para a gente é a recuperação dos cons. É o nível de lucidez. Você entendeu? Isso é que é a holomaturidade. É a acuidade. É a perconsciência prioritária do processo evolutivo. Isso é que é a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva nada mais é do que a autoconsciência da pessoa dentro do mecanismo da estrutura e do arcabouço do cosmos. É isso que é inteligência. Eu percebia isso, quer dizer, hoje com uma visão melhor de mim mesma, eu percebia antes, assim, algumas fases, né? A primeira era aquela mudança que a pessoa chegava, você está melhor, que bom, era uma surpresa. Então é aquela coisa ainda muito rasa, né? Depois eu percebia, eu tinha algum nível de autoconsciência da mudança. Tem um problema que você tem que sair dessa. Lá pelas tantas, não adianta ficar na teoria, ou no diz que me disse, ou na apreciação apenas de uma abordagem teórica. Você tem que ver o seguinte, o que isso trouxe de renovação, quais os fatos palpáveis, concretos que você tem para mostrar para você mesma o resultado disso. Mas porque não adianta nada você ficar na teoria sem resultado. Não, eu entendi. Eu estava falando esse primeiro momento. Um segundo momento seria uma autoconsciência, mas ainda sem um autogoverno, sem uma autogestão. E esse terceiro momento, que eu acho que eu me encontro mais agora, é essa autoconsciência e tomando consciência de que eu tenho a capacidade de gerir isso e controlar e calcular. Por exemplo, essa turma que ele estava falando lá, da turma da INVEX, está chegando aos 30 anos, e eles já estão começando a pensar nessa história. Agora, por exemplo, uma pessoa aos 40, ela já assentou toda a poeira, tem que saber o que é. Há uma maturidade ali dentro, já consolidou a situação. Daí a pouco ela está entrando, por exemplo, na meia-idade, a situação já... Como é que fica? Paulo, você disse ainda há pouco uma frase que você sempre coloca, que para encontrar um amparador, procure o assistido, né? Mais especificamente, para a gente encontrar o evoluciólogo, o que a gente procuraria exatamente? É fazer o complexo, chegar à execução do complexo. Mas aí porque cedo ou tarde você vai chegar. Pois é, mas aí, que você não está querendo? É mais cedo, né, Valdo? Agora, tem mais uma pergunta que você pode fazer. E para chegar no serenão, o que a gente faz? Não, mas eu me contento com o evoluciólogo. Pois é. Mas você não teria alguma dica, assim? Porque você fala muito bem. Eu tenho vamos dizer, eu tenho uma dicona. É toda a conscienciologia. Oi? Toda a conscienciologia foi feita para isso. Com certeza, eu estudo disso. Mas, por exemplo, você fala muito da entrevista com o serenão. Né? Sim. Uma das metas, até em função da gente na pesquisa sobre ProEd, seria um encontro para valer com um evoluciólogo mesmo, até inicialmente, né, para entender. Eu acho que a coisa mais séria seria abrir o jogo com o amparador. Um amparador de função da pessoa. Por exemplo, hoje, uma das coisas mais comuns que tem esse relacionamento, esse contato com sim, com CX, é entre o tenepsista ou a tenepsista e o amparador de função da tenepse. É com isso que a gente tem que entrar. Eu já dei as dicas. Através do manual da tenepse, a gente fala nisso tudo lá. Procure ouvir o seu amparador, ver a situação, entre em contato com ele. Ele está à mão para você. Ninguém pode reclamar disso, porque isso aí já está sendo fornecido. Eles já estão promovendo, já estão dando para você essa realidade. É um amparador de função da tenepse. Teve uma segunda-feira que o senhor fez arco voltaico com uma moça, e daí mexeu com o laringochakra dela, e daí você comentou que era alguma coisa do porão dela. Da minha dúvida é o seguinte, qual que é a relação do laringochakra com o porão, ou era no caso dela específico? Ou tem Não, o processo de porão é o seguinte, uma moça, às vezes, no passado dela, eu não estou falando nesse caso aí não, estou falando em tese. No passado dela, ela podia ser verborrágica, falava sem parar, telefonista. Você está entendendo? Aquilo pode acusar hoje alguma coisa na questão do laringochakra. Então, e vem os assediadores ou qualquer coisa e pega naquilo que é o locus minor, resistência dela. Entende? Que é aquele mais frágil,
onde pode ser acessada com mais facilidade para dominá-la. Então não é que tem uma relação, era mais no caso da moça que passou ali mesmo. Pois é, não, aí tem que ver aquele caso especial dela, teria que perguntar para ela, saber por quê, de que modo, o que é. Por exemplo, às vezes ela esteve discutindo com alguém 3 dias antes e o negócio está lá, encalacrado com a situação. O bocal, o verbal, o oral. Porque eu digo assim, o umbilico chakra, ele tem uma relação grande. O quê? O umbilico chakra tem uma relação grande com... Sim. Agora, minha dúvida é assim, se o laringo chakra também teria uma relação, ou é mais uma... Não, cada pessoa escolhe aquilo que ela está usando, né? Então, entendi. Uma pessoa, por exemplo, que é promíscua, o sexo chakra dela está movimentando tudo em cima dela, é um bicho, um animal. Domina. Isso é o promíscuo. Entendi. Você entende? Agora aqui, o professor citou bagulhos energéticos pré-ressomáticos. Pode exemplificar? Tudo hoje que eu pergunto, eles estão perguntando, tudo que eu falo aí de coisinha, assim, avança um pouquinho, todo mundo pergunta. O caso é o seguinte, os bagulhos energéticos. Por exemplo, nós temos aqui uma porção de pessoas. Um dos bagulhos que a gente tem procurado combater de tudo quanto é jeito, eu cheguei a fazer um livro pensando nisso, para ajudar com os réus, é o processo do pacifismo, devido ao problema do belicismo. Então é muita gente que era bélica. Bélica, sim, às vezes não participou ainda no último corpo que ela teve, ela não foi militar, mas era bélica, vivia discutindo, vivia debatendo as coisas, tudo negativamente, então queria ganhar todas, etc. Tal. Isso aí é uma boa para a pessoa pensar, um bagulho energético terrível, do belicismo. Então são pessoas que hoje ainda gostam disso, são pessoas que fazem a oploteca, que é a coleção de armas, aquele negócio todo, do jeito que é que nós temos visto por aí. Esse aí é um caso assim bem frisante, óbvio, bem, entende? Bem claro, bem evidente. Hein? A matriz mental, ela está poluída ali dentro. Agora veja, muitos desses foi indicado para a pessoa. Olha, na hora que você ressomar, esqueça essas coisas todas. Começa a fazer a convergência do seu pensamento fora disso. Vê como é que você faz. Vamos clarear essa situação. E assim vai, é uma série de coisas. Tem outras, por exemplo, que é o processo do miserê. Era gente que era muito apegada ao processo de matéria, etc. Tal. Agora vai ter que fazer assistência, não está habituado com aquilo. Então é a pessoa miserê clássica. Quantas vezes eu já não falei nesse negócio de miserê e o processo do large? Hoje já estão fazendo até tipo de curso aí, né? Para explicar essa situação. Então, estudos são bagulhos energéticos pré-ressomáticos, que é aquilo que a pessoa tem dentro dela mesma. Você vai falar assim, mas isso não é bagulho, não é objeto? É assim, é bem consistente, é a vida. Porque a pessoa pensa naquilo, depois ela materializa aqui na hora. Ela materializa a arma, ela materializa o dinheiro, o cifrão, ela materializa o ouro, você está entendendo? As coisas todas. O que seriam mais detalhadamente os bagulhos energéticos do passado? É outra coisa igual. Não seriam eles, a rigor, bagulhos pensentes reforçados pela paragenética? Sim, mas são bagulhos energéticos pensentes. De qualquer maneira, bagulho energético. Bagulho energético a pessoa traz dentro dela. Isso é o pior, que é o almoxarifado dentro da consciência, no micro-universo consciencial, é pior do que o almoxarifado dentro de uma instituição física, um estabelecimento, ou seja, um silo. Tem o cara que fez o silo para guardar os bagulhos dele. Dentro do âmbito da polivalência, a descoberta dos diferentes egos e do patrimônio valiosíssimo citado no verbete, o que mais ajuda a consciência a fazer prevalecer a paragenética traforista, muitas vezes ainda inibida, sob o lado patológico da genética e paragenética? Olha, eu acho que a coisa mais séria é a pessoa começar a pensar sobre o que é prioritário, precioso, valioso, que tem que colocar na frente. E ela começar a focar, fazer o mega foco dela em cima daquilo. E todo pensamento secundário que aparecer, ela faz um confronto e mostra para si mesma, com lógica, que o mega foco é superior àquilo que ela está apresentando. Com isso, ela vai descartando com o tempo, pouco a pouco, essas influências.
professor Valdo. Essa pergunta que o Losch fez há pouco, né, da entrevista com o evoluciólogo, o senhor fala que é o complexo, né, que a gente tem que buscar. Mas o senhor coloca, né, no 700 que é meta aos 40 anos do inversor a entrevista preliminar com o serenão, né? Então, como é que é isso, assim? Tem que mostrar várias coisas. Se o cara tem capacidade, o problema é dele, se vira. Agora, o ideal, eu ainda falo um troço pior ainda para a Invex, que aos 46 o cara já tem uma OFIEX. Se ele alcançar um OFIEX, ele supera isso tudo. Encontrar com o serenão vai ficar secundário. Eu não estou falando evoluciólogo. Encontrar com o serenão já vai ficar secundário. Entendeu? Que ele pode começar a ter NEPs aos 26, em tese. Não é isso. Ele já acabou com a seriedade da guerra da vida física. Ao FIEX, a pessoa já está caminhando para a semiconsciencialidade. Que significa? Isso é o caminho do evoluciólogo. Por que o senhor colocou a expressão preliminar? Né? Entrevista preliminar com o serenão. É uma entrevista preliminar, porque é a primeira, que a pessoa não fez antes. Agora eu te pergunto, a entrevista que eu falei aí não é física não, porque essa aí é querer muito. É extrafísica. Extrafísica pode ser uma projeção, pode ser levada pelo seu amparador. Então, há uma série de condições. E mais uma outra coisa, aí em relação ao serenário, né? Eu fiquei pensando, a equipe, por exemplo, de amparadores do serenário, qual que é a relação dessa equipe com o serenão? Por exemplo, eles têm contato direto? Ali tem orientação do serenão. É orientação. Agora, tem uma coisa aí séria que eu quero te lembrar. Quem encontrar com o evoluciólogo, quem encontrar com o serenão, fala com a turma lá da Invex. É uma coisa muito fácil. Veja o que é que você veio fazer. Procura fazer essas coisas que você vai acabar chegando lá. O problema é esse. Quanto mais você abre a frente, mais você vai encontrar com essas personalidades procuradas. É a ProEx. Lá no fundo é ProEx. Tá certo? Quem mais tem aí o microfone? Sabe quantas perguntas eu já respondi hoje? 25. 25. Ou um dia desse nós batemos aí o score, que foi para 30. Valdo. Agora, aqui tem que dar um desconto. Tem um nosso amigo que faz as perguntas separadas, uma por uma. Então, se vou olhar só a pessoa, é menos gente. Eu vi um seriado agora sobre a história de Roma, e eu estava vendo que o que predominava naquela época era o sexo e o belicismo, né? Mas muita coisa se repete hoje na sociedade, em padrão de comportamento, tanto das mulheres quanto dos homens. Você falou do nosso passado de bagulhão. Quanto a gente ainda tem de percentual dessa época que a gente está trabalhando para limpar? Ixi, como é que é isso? É o que tem aqui. O que é que eu já falei? Porque nós temos aí um processo difícil do passado, que é o seguinte. Antigamente, durante muitos séculos, a personalidade na vida humana durava pouco. E outra coisa, durante muito tempo houve o feudalismo, o processo da Igreja Católica dominando a situação, e depois monarquia com essa situação toda. Numa condição dessa, a maioria do povo era totalmente anarfa, quer dizer, apedeuta, analfabeto. Tudo fazia na base da cruz, ou da unha, né? Coloca a unha. Então agora o que é que se passa? O povo que conhecia alguma coisa era justamente aqueles que eram ou da igreja, ou da monarquia, ou do feudalismo. É o povo que estudou, é a pessoa que tinha vamos dizer, um professor particular, específico, como é que chama? O preceptor. Você está entendendo? Então tinha tudo ali. Essas pessoas, então, elas estudaram mais, elas caminharam lá na frente, elas, às vezes, publicaram livros. Você está entendendo como é que é? Enfim, eram intelectuais, faziam pesquisa, investigavam o modo delas, querendo ou não. Agora, veja. Então, do passado nosso, a maioria das pessoas que vão ter cabeça para entrar no curso intermissivo é desse grupo. Então, o que tem aqui de gente de feudalismo e de monarquia, muita paciência e caldo de galinha para aguentar esse povo. Você está entendendo? Por que é que eu falo tanto aqui nas coisas?
É o processo da liderança. Agora, veja, a gente nota isso através do requinte, através da ostentação, através do suntuário, a suntuosidade. A gente tem que acabar com isso. Agora, eu vi isso muito cedo, comecei a tirar isso tudo. A hora que eu uso tudo branco, eu estou acabando com isso. O povo, então, vira para mim, porque a turma, quem sempre falou isso para mim, é todo o povo da monarquia. Não, mas você faz isso, você criou um tipo para parecer mais. É o contrário. Se eu estou usando um negócio branco, não tem cor nenhuma. Eu, por exemplo, eu poderia vir com... Eu ia lá em Hong Kong, vamos pegar aqueles negócios que eu tinha que aparecer na televisão, quando eu tinha que fazer o negócio. Vamos com aquele externo feito até com metal. Aquilo chama atenção na hora, até na televisão, de todo lado. Eu ia chamar muito mais atenção. Eu não estou chamando atenção. Eu fixei um tipo para uma pessoa me ver e guardar. Eu não vou mudar muito. Então a pessoa não vai esquecer mais aquilo. Com isso, eu posso fazer mais assistência. A pessoa que me fixou perante o amparador, porque ela não está vendo o amparador, nem o dela, nem o meu. Se ela me fixar, nós temos um jeito de assisti-la melhor. Então isso, lá no fundo, eu estou visando assistência. O povo não entende. E eu estou pouco ligando, mas se entende ou não interessa. Agora, Valdo, para a gente limpar isso tudo aí, é o que a gente está fazendo, né? Muita conscienciometria, assistência, TENEPS, não tem. Mas agora, você veja os processos. A maioria, por exemplo, dos mini-dissidentes que tem acontecido conosco, todos são da monarquia. Todos. Todos esses que apontaram assim, que apareceram mais, tudo é da monarquia. Agora, a pessoa quer fazer média com os outros para ela aparecer mais, é uma ânsia do problema da fama, da celebridade, de marcar o processo, de aparecer, os 15 minutos de fama. É um negócio seríssimo isso aí. Existe disso. E outra coisa também, quando a pessoa ela não é bem assistida nesse processo, ela tem uma tendência para caminhar para a distimia. Tem muita gente ainda assim. Pode falar. Valdo, eu estava lendo ontem entrevista sua na Sem Fronteiras, lá com o Jackson. Você fala do processo do Emmanuel, e ele orientando vocês, o Chico e você, até mais ou menos 1931. Né? Na verdade, não foi ele que me orientou, eu passei o Chico para ele. Você poderia falar um pouco mais sobre... Nós somos muito amigos, mas é da minha área... que eu tinha processo antigo com ele, mas de muito tempo. Mas ele teve mais processo com o Chico. Está entendendo como é que é? Agora, o Chico, antes de me conhecer, ele já tinha falado isso. Até 1931 tinha uma personalidade que me ajudava, um espírito desencarnado que me ajudava, que era um guia. Depois ele me passou para Emmanuel. E isso foi logo, e ele fala direitinho, foi em 1931. Foi quando eu falei assim, eu agora não posso cuidar mais, agora você toma conta dele e vê o que você faz. Nós queríamos cuidar devido ao processo do passado, que a gente deve favor ao Chico. A consciência Chico Xavier, você está entendendo? O Emmanuel deve, eu devo. O problema todo é esse, são favores seculares. Onde esse Emmanuel entra na história do maximecanismo? Ele é da época de Jesus Cristo, e o Chico até hoje é apaixonado por Jesus Cristo. Lembra? Ele tinha lá o processo da pintura de J. Cristo, e ele fazia assim, toda vez que ia sair, toda vez que chegava na parede. Mas quais os saldos desse Emmanuel? Pra gente, os saldos, os créditos evolutivos que ele tem, para a gente poder ver os trafores. Não, o problema todo é por causa da igreja. Tanto o Emmanuel quanto ele são envolvidos com a igreja. Esse negócio de atirar beijo, isso é de santo da igreja. O Chico sabia que é de santo. Então ele seguia uma opção de coisa de santo. Do jeito que por exemplo, o Chico de Assis seguia as coisas do Cristo. Ele queria ser superior a Jesus Cristo. Tá claro. Mas qual o seu rapport com o Emmanuel? O seu? Com o Emmanuel? Não, o meu negócio é antigo, é coisa de muito tempo. Entende? Cada relação. Agora, esse povo todo também, eles estiveram na China. Mas é que o processo da igreja envolveu demais, tanto o Chico quanto ele. Eu não entrei nessa. Eu nunca tive influência da igreja, por exemplo, nessa vida, nunca tive isso. Pelo contrário, eu já nasci no lugar que era o Monte Carmelo, que é o monte onde Jesus Cristo descansou. E outra coisa, lá havia a romaria, que era água suja, que tinha, em agosto,
durante 15 dias o negócio dos padres. Hoje é chamado de romaria. Eu vi muita sujeira da Igreja Católica. O meu povo não era muito católico, a minha família, meu pai, minha mãe, nada disso. Foi por isso que depois foi feito centro espírita. Você está entendendo? Que era muita sujeira que a gente conhecia do processo da igreja. A igreja lá, por exemplo, jamais acabava. Eles arranjavam dinheiro de tudo quanto era lado, mas não acabava a igreja de modo algum. Para onde ia aquele dinheiro? Uma outra coisa, eles faziam olhos de mercador, ouvidos de mercador, e olhos de cego, para não ver nada que acontecia na festa. Então, por linhas travessas, por debaixo do pano, eles ajudavam as prostitutas a ir lá para chamar a atenção, para fazer a festa. Quer dizer, o negócio era terrível. E era a maior festa ali naquela área nossa. E outra coisa, a gente ia à festa, via aquelas coisas, mas não ia na igreja. Você ia à festa, porque a festa lá era igual a Cidade Leste. Você ia lá para comprar as coisas, porque era tudo mais barato, tinha uma opção de coisa que não havia. Então eles levavam tudo para vender. E havia uma feira enorme, você está entendendo? Em torno da igreja. Enfim, quermesse, você está entendendo? A quermesse durante 15 dias, com os negócios tudo que havia. Agora, eu não tinha nenhuma influência disso. Você veja bem, eu entrei dentro de uma igreja oficialmente, porque eu entrei antes para examinar as coisas de igreja, fiz uma opção de coisa, para ver o Zé Fogueteiro, aquele povo todo. Mas o processo que eu entrei numa igreja oficialmente, eu fui quando já era de muita idade, porque um amigo meu morreu, um amigo de um amigo meu morreu, e ele me pediu para ir ao enterro, porque a gente conhecia o homem. E era uma missa de corpo presente. Eu fui lá para participar, junto com meu amigo, tudo isso, para dar força para ele e tal. Porque perder um amigo, aquilo foi um baque terrível. Você está entendendo? Era o jeito de fazer assistência. Foi assim que eu percebi uma missa. Eu não lembro de ter visto outra missa, de acompanhar a missa na minha vida, dia nenhum. Foi só nesse dia. O corpo presente lá, o cadáver lá na frente, foi feita a missa e tal. E eu estava lá presente para ver. Num canto lá, junto com meu amigo, para examinar, porque ele mesmo me pediu, encarecidamente, não, vamos lá. Você vai ver, porque assim você ajuda ele a sair do corpo. Esse é o meu amigo comigo. O negócio, ele devia muito favor para ele, e aquilo foi um baque, foi uma surpresa a morte do cara. Valdo, nem quando você viajava para a Europa, você não tinha curiosidade de entrar para ver alguma coisa? Não, energia, eu já nada? sabia, porque tinha coisa Espanha. daquilo que eu... Não, eu fui ver coisas que eu fiz, né, na França. Ah, tá. Tem coisa lá, ainda tem gárgula que foi eu que fiz. Ô, Valdo, poderia falar mais sobre matriz mental? Matriz mental. Não, matriz mental nós já estivemos explicando aí. É um processo básico das suas reações. Vamos pensar de uma maneira para ficar mais claro isso para você. Você, por exemplo, eu chego para você e falo assim, giz. Como é que você vai reagir perante a palavra giz? Isso é a sua matriz mental que vai funcionar aí. Outra hora, eu chego para você e falo assim, abóbora. Como é que você vai reagir à palavra abóbora? Pensa bem, o que é que você já teve no seu passado com relação à abóbora? Às vezes não é nessa vida. Agora, depois eu viro para você e falo assim, aeronave. Pronto, qual a sua matriz mental? Aí você vai dizer, uma aeronave seria uma grande coisa, eu quero ser ainda um astronauta, tal, que vou fazer isso, tal. O negócio já está lá na ponta. Mas o negócio vem de trás. É a sua reação que você tem perante a realidade. Isso é a sua matriz mental. Hein? Então, temperamento, mata pensene, tendências, tudo tem, está tudo aí junto. Isso tudo forma um bloco de reações da personalidade. Entende? Vê se tem lógica, vê se faz sentido para você. Agora, tudo é assim. Por exemplo, uma coisa boa, viu, Nara? Era lá naquele curso aí da imagística, lá para a pessoa mexer com os objetos, era a pessoa estudar aquilo depois. Por que eu reagi daquele jeito? Isso é a matriz mental dela. Estava comentando aqui com o Everton hoje de manhã, também a Rosa esteve falando comigo sobre um assunto e acabou tocando nisso, que claro, com os limites da ciência convencional, mas a antropologia cognitiva, que nem chegou no Brasil ainda, mas que na Europa e nos Estados Unidos está crescendo um pouquinho, tem um pouco disso.
que é o que transcende o vocábulo, ou as acepções do vocábulo, mas que estão dentro do entendimento da significação da representação da pessoa para aquele vocábulo, para aquela expressão, para aquela cada situação. palavra tem um meaning, uma acepção de acordo com o indivíduo. Exato, exato. Então é isso que assim, Isso é está a se matriz tateando mental. aqui na Isso é a ciência matriz convencional. mental. A gente estava ainda comentando alguma coisa sobre isso. Agora, outra coisa, a matriz mental é que cria a tela mental parapsíquica, com o passar do tempo. Sim. A pessoa que tem a tendência, se ela vai fazer uma parapercepção, vai depender da matriz que ela tem. Por exemplo, eu já falei aqui para vocês que se uma pessoa fosse examinar o meu caso, ela teria que ver uma pessoa que é determinada. Eu sou uma pessoa determinada. Uma pessoa que for ver a minha vida, não tem jeito de fugir da determinação. Lá no fundo, eu sou o Homo sapiens determinator. Entende que já tem debate aí sobre isso. Isso é o meu clássico. A minha matriz mental é toda baseada nisso. Agora, é com isso que eu cheguei até aqui com a minha lucidez. O pouco de lucidez que eu tenho. Agora, o que eu falo para vocês, o que é que levou você a ser assim? O que é que levou você a ser o Loche? Esse Loche que a gente conhece, que a Adriana conhece mais do que eu. O que é? Preciso saber. O que é que te levou? Você é o Homo sapiens que droga. Você está entendendo o que é? Agora, então, é a matriz mental que vai... Você entendeu, Cláudio? Agora, isso que você colocou da questão da prova da imagística, né? Cada vez que a gente para um pouquinho para pensar ou anotar algumas coisas sobre isso, é impressionante a quantidade de subprodutos, vamos dizer, né? Vai que a ter. gente é incrível. Não, isso aí eu falei para vocês que era o primeiro. Lembra que eu falei? Lá pela sexta versão desse curso, as coisas vão ficar mais claras. O povo ainda não viu, não. Não é impressionante. Precisa de ter outras gerações, outras edições. Edição do curso. Entendeu como é que é? Tem que fazer, eu acho. E outra coisa, do próximo, aqueles que não forem, eu vou colocar de quarentena. Vocês estão com a gripe suína. Nós vamos dar um jeito neles. Entendeu? É importante a pessoa ir lá para se submeter a isso. Até agora, por exemplo, uma das coisas que ainda não foram estudadas, quais são os atributos que mais a pessoa precisava para responder aquilo? Então, precisava de pegar, por exemplo, aquela pessoa que conseguiu fazer os 200 e ver quais os atributos que ela usou e falar com ela para colocar no laptop para mostrar para vocês, seria interessante. Porque o problema não é só memória, você sabe, nem imaginação. A coisa não é. A gente já está estudando de que maneira a gente pode, na segunda edição, explorar mais a participação da pessoa. Seria bom, seria bom. Uhum. Agora, eu acho lá pela quinta ou sexta, nós vamos ficar maduros nisso, a gente vai aprender muito. Vai começar a entender do que se trata. Aí vocês vão ver que o australino não é pouca porcaria, né? Ele é sério. De fato, não é mesmo. Sério, Sim. Eu vou te fazer um comentário a respeito justamente do negócio da imagística. Eu não fiz a prova, mas um dia de manhã eu estive falando com a Nara a respeito disso, e depois eu sentei e comecei a fazer, pela minha conta, fazer a estrutura. E eu desenvolvi uma estrutura de árvore para fazer. De quê? De árvore. Árvore? Você pegou uma árvore e pôs na sua frente, é isso? Não. O que eu fiz foi o seguinte, pegar o termo e, a partir disso, desenvolver uma estrutura de árvore. Ou seja, no fato de pegar 10 pontos... Isso mesmo. Você fez o mapa. É isso mesmo. Isso ou aí, seja, o nome não é velhice, não. O nome precisa de falar com a Rosa. O nome é outro, é algoritmo. O processo é o algoritmo, é mais sério do que qualquer quadro sinótico desse tipo árvore, né? Pois é, o mapa conceitual, mas o ideal é algoritmo. É o grandão, sério. Então, os nossos comerciais, por favor, que está na hora. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 19 votos online, 25 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 63 assinaturas no livro de presença, 8 praticantes da técnica da INVEX, 1 voluntário da Sinvex. Os recados... Escuta, 25 aqui? 25 online, 25 aqui. Então bateu o recorde. 50.
que o máximo que tinha alcançado era 47. Agora, um dia desse vai ter o recorde de fora, que foi 30. Agora, hoje empatou, 25. Mas a gente tem que dar o desconto aqui desse nosso amigo, que ele fez uma série de perguntas diferentes, né? Isso aí. Mas, de qualquer maneira, é pergunta diferente, né? Tem que levar em consideração. Se é diferente, a gente conta. Então, bateu o recorde. Eu estou só aguardando que essas... Teremos hoje os seguintes recados. O tema. Alexandre Zaslavski, Asinvex. Cláudio Monteiro, lançamento do livro A Pedra do Caminho. Eliana, Acoplamentário. Eduardo, Amigos. E Hernani, Reaprendência. Hoje nós temos 17 verbetes para votação. Arbitrariedade somática, autochecagem indispensável, demagogia, ectopia consciencial, efeito, egocarmologia, egocentrismo, enumeração generalizada, equívoco, frustração cosmoética, garantia evolutiva, inteligência, inteligência técnica, intencionalidade continuada, nulificação da infância, para excursão interplanetária, teleguiado autocrítico. Boa tarde, pessoal. 2 breves recados. Para aqueles que estão em processo de desenvolvimento do parapsiquismo, né, das suas percepções energéticas e querem testá-las, né, objetivamente, o curso Energometria é uma boa pedida. Tá? Nós estamos realizando no dia 18 e 19 de julho com o professor Mário Oliveira, aqui no Discernimento. Então, maiores informações, eventos@asinvex.org. E agora um recado para os teletertulianos do Rio de Janeiro. A Asinvex está realizando o Teoria e Prática da Inversão Existencial, dia 4 e 5 de julho, no final de semana. Então, aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer melhor a Invex, né, o que é uma técnica evolutiva, também o processo de criticidade em relação à mesologia, a SOCIM, está aí o curso Teoria e Prática. Informações no telefone 8134 6038, 8734 8102, com a equipe lá do Rio de Janeiro. Tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a professora Maria Tereza Lacerda, autora do livro A Pedra do Caminho, na Associação Cultural Franco-Brasileira, na rua Quintino Bocaiúva, 1888, próximo ao Hotel Rafaim Centro, tá? Quintino Bocaiúva, esquina com Almirante Barroso, às 19 horas. Ela vai dar um talk show em francês, hein? E no domingo, 18h30, a Expo Conscienciologia, a professora vai estar lançando em Foz, oficialmente, o livro. Na Expo Conscienciologia, sala 232, ou primeiro piso, né? Às 18h30. Os 2 eventos vão ser filmados, sendo que domingo vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui retomando, então, a nossa divulgação do Acoplamentário. Ele vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de julho, mês de férias. Portanto, todas as pessoas, inclusive os teletertulianos de outras cidades que quiserem participar, vamos aproveitar o mês de férias. Lembrando também que, ao virem de outra cidade, é importante viajarem com máscaras, ok? Os subcons serão o professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves. O tema que estaremos debatendo será sobre a anticonflituosidade. Então, todos os interessados, é só ligar na recepção do CIEC. 045 35 25 26 52. Estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, o recado é sobre os amigos da enciclopédia. Hoje é sexta-feira, amanhã, obviamente, é sábado. Então, sábado, meia-noite, acaba a nossa campanha. Então, vocês têm aí até a meia-noite de sábado, né, para domingo.
No domingo a gente vai sortear o laptop e mais 6 cursos de aprofundamento, entre eles aqui o ECP1, ECP2, acoplamentário, como vocês já estão sabendo. A gente lembra as pessoas que estão fazendo inscrição pela internet, que quando finalizar, se for pelo Visa, na página final existe um link que a pessoa tem que clicar no voltar para a loja. Se ela fechar o browser nessa hora, não é computada a inscrição. E as pessoas que fizeram a sua inscrição pela internet tiveram algum tipo de dificuldade, por gentileza, entre em contato com o suporte@enciclopediadaconscienciologia.org para resolver a sua situação antes do sábado à meia-noite. Tá? No domingo de manhã, a gente vai fechar todas as inscrições que ocorreram na noite anterior e se houver alguma dificuldade, a gente vai ainda tentar um contato com vocês que tiverem aí pela internet. Se esse contato não for possível, nem por celular, nem por e-mail, a pessoa não vai entrar na campanha, não vai ser computada a inscrição. Então, por gentileza, ficar atento a essa questão da inscrição pela internet. Se não conseguir, liguem para a recepção do CAEC para tentar a inscrição pela recepção. Tá ok? Obrigado. Bom, só para finalizar aqui o recado, lembrando do laptop, ele tem 160 GB de HD, 1 GB de memória RAM e 1.6 GHz, né, de processamento. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar para mais uma aula aberta de Conscienciologia, que vai acontecer amanhã, sábado, às 15 horas, lá na sala compartilhada. O tema da aula é Projeções nas diversas religiões, com a professora Fátima Yaya, tá? Então amanhã, às 15 horas, na sala compartilhada. Obrigado. Só mais um recado a todos, especialmente ao teletertuliano. Nós estamos ainda com problema de download dos arquivos. Os arquivos eles estão sendo gravados, estão sendo mantidos no nosso arquivo geral aqui, porém ainda não está sendo possível disponibilizá-los em virtude de problemas com o servidor. Então, devido à grande quantidade de acessos simultâneos, o servidor acaba tendo problema de estar disponibilizando esses arquivos. E aí a gente automaticamente ele cessa, ele bloqueia essa disponibilização. A gente está trabalhando para ou rever o contrato com o servidor ou mudar também de servidor. Então, até que a gente consiga um novo acordo, vai ficar ainda indisponível esses arquivos. Então, a gente pede paciência a todos, mas assim que possível, esses arquivos vão ser disponíveis gratuitamente, né, para que todos tenham acesso às tertúlias já realizadas. Ok? Para amanhã, nós teremos o verbete autochecagem indispensável, que venceu com 8 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.